Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao Moda Life Podcast, o nosso podcast sobre moda comportamental. Comportamental, gente, comportamento. Por isso que aqui a gente traz assuntos sobre empoderamento, autoestima, imagem pessoal, autoconfiança. Tudo isso você encontra aqui, então eu te convido a maratonar no Moda Life para você despertar a sua melhor versão. Se inscreve no canal. Se você colocar na lupinha do YouTube, Moda Life Podcast, você encontra a gente rapidinho. Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e também segue a gente no Instagram, modalife.podcast, porque lá a gente coloca todos os cortes, os melhores momentos de todos os episódios aqui. Então seja muito bem-vindo e muito obrigada por você estar aqui com a gente. Também quero agradecer o nosso parceiro, Ervic, é a caixinha que está aqui atrás. Tá aqui atrás de mim. Ervic, que tem uma linha completa de dermocosméticos. A Ervic é uma linha, gente, muito maravilhosa. Assim, são produtos que eu uso. Vocês sabem, eu sempre falo aqui, eu divulgo esses produtos na televisão todos os dias ao vivo. E eu tenho a maior honra e alegria de trazer eles aqui também pro Moda Life. Então eles estão com a gente desde o começo. Entra no Instagram, Ervic Oficial, ou no site ervic.com.br para você conhecer um pouquinho mais dos produtos. Mas só para você entender, tem produto pro cabelo, pro corpo, pro rosto. É uma linha bem completa, eu tenho certeza que você vai gostar. Agora, aquela pausa pra pegar a minha ficha, que hoje eu tô até nervosa, não sei nem como vai ser. Que aqui, ó, o coração tá assim, ó, não sei como vai ser, Tawane? Tawane, não sei, porque Tawane, gente, conversa aquilo direto com ela nos bastidores. Mas, ó, eu vou apresentar o nosso convidado. E aí a gente chama ele. Vamos lá? Ele teve sua formação na Inglaterra e nos Estados Unidos. É artista plástico, escritor e arte educador. Apresentou e criou a série A Mão Livre, a linguagem do desenho na TV Cultura, de 94 a 2001. É autor dos livros, tem vários, tá? Visagismo, Harmonia e Estética, Visagismo Integrado, Identidade, Estilo e Beleza, e A Mão Livre, a linguagem visual. E ele também deu outra dimensão ao conceito de visagismo com a criação do Image ID, que a gente vai entender um pouquinho mais. A base científica do seu trabalho foi reconhecida pela USP. Eu ficaria aqui, ó, um tempão lendo o currículo deste homem maravilhoso, gente, porque é muita coisa. Mas olha só, ele dirige o Centro de Visagismo Philip Hallowell com sua esposa Sônia. É Sônia, né? E muito mais. Felipe, seja muito bem... Eu quase o derrubei aqui, gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por você estar aqui. É um prazer estar aqui, poder falar sobre tudo isso, porque eu acho que é de uma importância enorme. Enorme. A imagem cada vez mais... Pessoas conscientes da importância da sua imagem, né? E eu estou muito feliz de te receber aqui, ainda mais que você, né, é dono, assim, de um conhecimento absurdo, né? Eu fui estudar um pouquinho você, mas era tanta coisa, Felipe, que o que eu mais quero agora, a hora que acabar o episódio, é ler seu livro. Porque eu já, na verdade, um só não, quero ler todos. Porque é muito conhecimento, você entrega muito conteúdo e de muita relevância, né? Pra gente realmente entender a importância da imagem, mais ainda, entender como que a gente assume essa imagem, né? Se isso tá de acordo com a nossa personalidade. E você fala muito bem disso. Então, tô muito feliz de te receber aqui. Não sei como vai ser, porque eu realmente estou nervosa. Imagina! Eu falo mesmo, gente. Aqui eu falo tudo. Então, pra gente começar, eu quero que você explique um pouquinho pra gente desse conceito Image ID. Como que você chegou nesse conceito? Bem, a primeira coisa, eu sou meio como você. Você vê que minha testa é reta e... curva aqui em cima, quer dizer que eu penso muito, eu quero saber como as coisas funcionam. E eu estava estudando desenho, pintura na faculdade, depois eu fui para Londres porque naquela época, isso é 1970, não se ensinava o desenho. Tinha sumido de todas as faculdades, todas as escolas de arte. Aliás, até hoje não foi recuperado isso, porque se considerava que o desenho era uma coisa acadêmica. Nossa. Só que
como é que eu fazia as coisas? Como que eu conseguia fazer uma imagem com volume, com profundidade, a perspectiva, etc. Eu queria entender isso e não se ensinava isso. Então eu comecei a desenhar. Eu desenhava 10 horas. E você passava horas desenhando, né? 10 horas por dia. Porque quando você... É como se você pega uma doença, não sei, um vírus, e vira uma obsessão. Você tem que fazer, não é uma necessidade. Não é porque você gosta de pintar. Ele passa para um outro estágio. E nisso eu comecei a desenhar para compreender essa linguagem visual, resgatar uma série de coisas, estudar os grandes mestres, etc. E eu estava em Londres, onde tem muita informação, muita coisa, mas não tinha livros. E eu estou desenvolvendo meu trabalho e um dia eu morava ao lado do King's Road. Isso é 1970, o centro lá do Swinging London, que chamava, né, na época. E toda essa revolução cultural. E eu estou andando pela rua e eu encontro um amigo que estava com um livro. E ele falou, Felipe, eu acho que você vai gostar desse livro, porque fala de símbolos. E você usa símbolos dentro dos seus trabalhos. Que eu usava símbolos como parte do meu trabalho. Eu falei, que legal. E ele me emprestou. Nunca mais Nunca mais devolveu o livro. Aliás, eu perdi o livro depois. Porque, meu Deus! Porque eu perdi todas as minhas coisas numa época que eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Foi um presente, pensa assim. Foi Que um presente pro mundo, eu acho. E nesse livro, que se chama O Homem e Seus Símbolos, é do Carl Jung, o psicólogo, o antropólogo, e foi o seu último livro que foi publicado de forma póstuma, que ele já tinha morrido. Foi publicado em 1964. E ele fala sobre símbolos que são universais e que todo mundo reconhece inconscientemente. É um processo inconsciente que ele acreditava que existia o que se chama um inconsciente coletivo. Então, que a gente tem esse conhecimento, vamos dizer, inerente ao ser humano. E a gente reconhece esses símbolos e eles são a linguagem dos sonhos. E o interesse dele era estudar esses símbolos para entender o que eles significavam para poder interpretar os sonhos. Então, nós usamos esses símbolos nos nossos sonhos para o inconsciente, o subconsciente, comunicar com o nosso consciente. E ele viu que são usados em todas as culturas, em todos os tempos, com o mesmo significado. Então, e ele falava, por exemplo, que, eu lembro isso claramente, ele falava que todos os castelos, no mundo inteiro, em qualquer cultura, são construídos para ter um formato retangular. É como se fosse uma caixa. Porque a forma retangular ou a forma quadrada está relacionado ao universo masculino, que eles chamam de ânimos. Não é o masculino homem, são os elementos que são considerados masculino. Então a força, a estabilidade, a estrutura ligado à terra e a estabilidade. O círculo é ligado à mulher e o universo feminino. Que incrível! Então, para passar força, você tem que pôr um quadrado. Quadrado, etc. E por isso que você vê em gibis, todos os super-heróis têm aquele rosto bem quadradão do super-homem, o Batman, etc. Porque isso vai passar força. Todos os... O triângulo é ligado ao mundo espiritual, vamos dizer, elementos espirituais, e é o dinamismo, a energia, a instabilidade. E o triângulo invertido, em todas as culturas, significa o perigo.
Por isso que todos os personagens ruins, os maus, têm rostos triângulo invertido. Todas as bruxas têm rosto triangulinho. Você faz uma sobrancelha bem... Nossa, da Malévola, lembrei agora da Malévola. Forma um triângulo invertido na testa dela. Por isso que a gente vê ela como má. É inconsciente. A gente reage a isso inconscientemente e imediatamente. E eu falei, uau, que coisa incrível. E eu tinha 19 anos, então eu não tinha muita coisa na cabeça, eu não tinha muito conhecimento. E é quando você não tem muito conhecimento que as coisas mais simples, mais óbvias, mais básicas são percebidas. Não são percebidas, por exemplo, se eu tivesse visto isso hoje, provavelmente eu não teria feito essa conexão que eu fiz em seguida, que não foi imediato. O que eu falei, eu pensei, eu posso usar isso nos meus quadros e fazer a construção do quadro, tendo ou um quadrado, um círculo, um triângulo, ou o que seja, para passar o que eu quero passar. Sim, emocionalmente. Emocionalmente, qual é o assunto do quadro? Vamos dizer, Sim. O que eu quero expressar? Eu falei, eu descobri a América. E na realidade eu descobri, porque ninguém tinha feito essa conexão. E aliás, até hoje eu não vi isso em nenhum trabalho, nenhuma universidade, ninguém fez essa conexão. Só fez depois de ler meus livros. Sim. Né? E só que depois eu fui ver que o que eu estava fazendo na minha arte, os renascentistas já faziam. Eles construíram seus quadros pensando nisso. Então, você tem o último julgamento do Michelangelo, que está na Capela Sistina. Ele fala da morte e o ciclo da vida, da morte, da ressurreição, etc. Então, ele usou uma construção circular. E eu comecei, puxa, então... Não é que eu vou usar isso, eu uso isso querendo ou não. Só que eu estou fazendo isso conscientemente. Aí que está a diferença. Assim como eles faziam conscientemente, só que não sabiam que eram símbolos arquetípicos. Eles achavam que tinham um conteúdo mágico. Então, naquela época, os medievais achavam que esses símbolos eram mágicos e que eles podiam trazer certos poderes, etc. Gente! Mas eles não entendiam o conceito de símbolos arquetípicos que foi desenvolvido por Jung. E assim, comecei a desenvolver esse pensamento, usar na minha arte. Depois, quando eu virei professor, ensinar isso. E aí um dia eu tinha visto algumas coisas sobre a leitura do rosto que tinha que você pode ver o temperamento de uma pessoa que tem na fisionomia, que é de milhares de anos. E eu pensei, será que eu consigo ler o rosto de uma pessoa se eu leio as formas no rosto? E eu comecei a fazer isso com meus alunos, porque eu conseguia ver a personalidade da pessoa pelo jeito quando que ela ele desenhava. Olha. O tipo de cor que usa, Sim. O jeito, se é Você começou a observar muito seus alunos. ou linha muito rápida, etc. Você vê o tipo que é. E eu vi que o rosto revelava isso. Era, assim, intimamente ligado. E que eu conseguia fazer essa leitura do temperamento das pessoas. Eu falei, que legal, que interessante. Mas eu não estava pensando em imagem pessoal, não estava pensando nisso, estava pensando na arte. Sim. E aí... E uma coisa conectando com a outra, né? Aí, em 2001... já vai fazer já passou de 20 anos, o Senac, que era o centro naquela época de todo o ensino na área da beleza, eles tinham um centro tecnológico da beleza. E eles estavam desenvolvendo um curso que eles estavam chamando de visagismo. E eles conheceram o meu trabalho na TV Cultura sobre a linguagem visual.
Então eles queriam que eu juntasse aquilo ao que tinha sobre visagismo, que era, na verdade, visagisme, que era algo que foi desenvolvido na França, que a palavra foi criada em 1937, mas não tinha nenhuma definição, não tinha um conceito. Era somente sobre o quê, esse visagisme? Era para você fazer uma imagem harmônica para as pessoas. Ah, entendi. Mas eu falei... Não tinha um conceito. Eu nunca tinha ouvido falar, então começo a procurar o que é esse visagisme. E não tinha nenhuma definição, nenhuma explicação. Só tinha umas coisas assim, que a pessoa vê o formato de rosto, aí combina o cabelo com o formato de rosto, a maquiagem com o tom da pele, mas era estética. Não foi mais. Eu posso juntar todo esse outro conhecimento a tudo isso, com a linguagem visual, e aí que as coisas foram juntando. E eu criei o método que é chamado visagismo, eu estou chamando hoje de visagismo Image ID. Na época, eu não sabia o que isso ia virar, nem conhecia o mercado de beleza, nada Sim. disso. E o Senac escolheu essa palavra visagismo. Se eu soubesse o que isso ia se tornar, eu teria escolhido outra palavra, porque criou uma confusão enorme com o visagisme. Então, muita gente não percebeu a enorme diferença entre as duas coisas. E como nós estamos no Brasil, eles acham que dificilmente algo é criado no Brasil. Então, deve ter vindo da França. Então, a França é muito melhor. Então, Sim. todos os jornalistas... O Felipe trouxe o visagismo da França. Eu falei, mas não fui para a França para trazer nada. Não foi, não? Não foi, não tem nada a ver. E assim que foi. Ô, Felipe, como que você conectou a questão dos temperamentos? A gente já falou um pouquinho sobre os temperamentos aqui no Moda Life, mas não de maneira tão profunda assim. Mas como que você fez a conexão dos temperamentos com as formas geométricas? Como que você conectou a questão dos temperamentos? É que eu já tinha, antes de tudo isso é dos anos 70, naquela época que eu estava, que a imagem de uma pessoa é a sua identidade. Então, tem muitos trabalhos, tem filmes que falam sobre isso. O Jean Cocteau falava sobre isso, etc., né? E os alquimistas falavam sobre isso. Então, esse conceito não é um conceito muito novo, mas não era usado, porque, tudo bem, é sua identidade, mas eu sou um cabeleireiro, eu sou um consultor de imagem, como que eu mostro a identidade de uma pessoa na sua imagem? Porque eu não sei quem essa pessoa é. Aliás, a primeira pergunta que eu fiz para o pessoal lá do Senac, o Hélio Sasaki, eu falei, Hélio, como é que o cabeleireiro sabe o que fazer para o seu cliente? Porque para mim... Se ele não conhece a personalidade do cliente. Eu falei, isso é um mistério para mim. Como é que ele sabe o que fazer? Ele falou, ele não sabe. Então eu falei, mas então como que ele faz a imagem? Ele vê o que está na moda, vê o que pode combinar com a pessoa que fica mais bonito, etc. E faz a imagem. Aí você falou, não, espera aí. Não é possível. Não, espera aí, isso não está certo. Olha. Porque ou você está projetando gosto pessoal. Um gosto pessoal, ou você está projetando um estereótipo da sociedade. E é isso que acontece. Sim, até hoje, né? Exatamente. Ainda acontece isso em alguns lugares, né? Mas quem é você? Então, eu estou conhecendo você hoje. Você entra, se eu sou um cabeleireiro, ou se eu vou fazer o design da sua sobrancelha, ou se eu sou um dentista que vou fazer seus dentes. O que você quer? Não é o que você quer, é o que você quer expressar. Porque não se entendia que a imagem expressa algo.
Quando a gente fala de imagem, a maioria das pessoas pensa que ou é bonita ou é feia. Só isso. E que representa algo. Então, representa que você é uma mulher, que eu sou um homem, que isso é um microfone, que aquilo é uma câmera, né? Mas que expressa alguma coisa, isso não é compreendido. Então, por exemplo, essa cadeira tem um formato. É uma cadeira. A pessoa, é uma cadeira. Agora, se ele fosse totalmente reta e com linhas retas assim, reto, tudo, eu não me ia sentir confortável nela. Não é, ela poderia ser confortável, mas não parece confortável. E aí você não ia se sentir, né? Porque expressa dureza, que as linhas retas expressam dureza. Muito diferente se ela tem quando ela tem um formato curvo. Eu vou olhar assim, eu vou me sentir confortável e vou me relaxar nessa cadeira, porque ela expressa algo, entendeu? Então, tudo na imagem, qualquer imagem, expressa coisas pelas linhas, formas e cores, porque são símbolos arquetípicos. E a gente reconhece essas linhas, formas e cores e sabe o que elas representam, mas não é um saber racional. Por exemplo, você olha um amarelo e você sente energia, você sente alegria. Você põe um pouquinho de vermelho, dá mais força, então ele fica um pouco mais agressivo. É por isso que o McDonald's usa isso nos restaurantes, porque atiça a fome e você come mais. Esse é o objetivo, você reage a tudo isso emocionalmente. E aí eu pensei até na cadeira do McDonald's, não é tão confortável, que é pra você sentar, comer e você ir embora. Isso não é para você ficar lá. Aí você tem um banco, o Banco Itaú, que tinha tudo laranja. O que estava acontecendo lá? As pessoas estavam ficando super agitadas atrás do caixa, estavam tendo problemas emocionais porque estavam sendo super energizadas. Por conta do laranja. E não tendo paciência com os seus clientes. Nossa! Você notou que depois de um colocaram tempo, azul. Tudo cinza. Cinza! Para ser neutro. É verdade! E quem trabalhava no Unibanco quando juntou, não conseguia trabalhar no Itaú. E saíram todos do Unibanco. Mesma coisa aconteceu com o Santander e o Real. Real era tudo verde. Santander vermelho. E o Santander que comprou Real. Então o verde desapareceu. Então ficou uma imagem de banco muito mais agressivo do que o verde do Real. Tudo sobre linhas, formas e cores, né, Felipe? E nós conhecemos isso. Agora, o que fez essa ligação realmente, assim, que foi o que fechou essa teoria, foi um trabalho feito por um psicólogo, neurobiólogo, um cara incrível, chamado Joseph Ledoux, que é professor na Universidade de Nova York, e ele dirige o que chama o Ledoux Labs. E ele é considerado o maior especialista em como as emoções são criadas no cérebro. Porque todo mundo está estudando o cérebro para inteligência artificial. Quase ninguém está estudando a parte emocional. E eles estão tentando criar essa inteligência artificial, ou vamos dizer, máquinas que pensam como homem, esqueceram das emoções. Que a máquina não tem emoção. Não tem. E o que ele mostra é que as emoções não são formadas usando
o córtex racional. Todo o cérebro é interligado, mas os estudos que ele fez, as pesquisas, fez com ratinhos e tal, ele fez retirando o córtex do ratinho, e as reações do ratinho continuaram totalmente iguais, as reações emocionais, etc., tinha nada a ver com o cérebro. É depois que tem a emoção que o cérebro absorve essa emoção e acaba interagindo com outras coisas. Né? Então, o que acontece é que tem... O que ele descobriu? Ele pegou um ratinho e condicionou esse rato para ter medo quando ouvisse um som e ligasse uma luz. Então, cada vez que ligava essa luz, tocava uma buzina e ele recebia um choquinho. Que maldade, né? E ele começou a ficar com medo daquilo. O que ele criou? Um arquétipo pessoal para aquele ratinho, que é um trauma, uma coisa assim, né? Sim. Então, depois de um tempo, era só ligar a luz que o ratinho ficava apavorado. E nisso ele começou a fazer pesquisa de o que estava acontecendo no cérebro. E ele descobriu que quando ele via a luz ou ouvia o som, aquele estímulo ia para o cérebro e essa luz e esse som funcionavam como gatilhos dentro da parte límbica do cérebro e ia direto para o que tem lá dentro, chama-se amígdala, não é a amígdala aqui, a amígdala do cérebro. E que isso soltava químicas e hormônios que jogava para o corpo. Aí o bichinho ficava com pelos ouriçados, a pupila dilatava, ele ficava com sudorese, igualzinho um ser humano. E tinha e produzia a sensação do medo. E é igual o ser humano. É isso que acontece com o ser humano. E aí eu estava vendo isso e eu falei, nossa, que interessante. Aí ele falou que ele pegou um ratinho do laboratório, que tinha estava sendo usado, e outro ratinho que era da natureza. E colocou os dois diante de um gato. O ratinho do laboratório nunca tinha visto um gato. Eu não convivia com gato. Só que o gato é um símbolo arquetípico para o rato. Eles instintivamente ele reage. Têm medo. E aí ele já reage. E os dois tinham exatamente a mesma reação cerebral, não é? Sim. Que eles ficavam com medo, mas funcionava exatamente a mesma coisa. E eu falei, nossa, então é o símbolo arquetípico do gato que provocou tudo isso. Aí eu comecei a falar, mas por que o gato é um símbolo arquetípico? Aí se você estudar, você imagina um rato olhando para um gato. O rosto é um triângulo invertido. A boca é um triângulo invertido. Nariz é um triângulo invertido. Os olhos são assim, formam um triângulo invertido. Tudo é triângulo invertido. Então bota medo nele. Ele está reagindo aos símbolos arquetípicos, não ao rato. Sim, não ao gato. Não ao gato. Que louco isso. E eu falei, puxa, então nós reagimos emocionalmente à imagem das pessoas. As imagens. E se esses símbolos têm um significado, estão no nosso rosto, deve ter algo a ver com quem nós somos. Seria absurdo você se olhar no espelho e se ver toda delicada e se sentir forte. Porque você não é forte. Não ia ter conexão, né? Mas eu sou forte. Então, o que acontece com a imagem? Você se olha e você
você se reconhece na sua imagem, não porque representa você, mas representa quem você é. Isso é diferente, sua identidade. E se você cria uma imagem que contradiz tudo isso, você não se reconhece mais. Ou você começa a viver uma dupla personalidade e começa a criar muitos problemas com você. Nossa, então, aí o perigo da harmonização facial muito pesada, Exatamente. Né? Verdade. Ou cirurgias plásticas. Que mudam muito a pessoa. Porque aí vai mudar a essência dela, a personalidade dela, quem ela é. Então, você tem esse padrão, esse estereótipo, que a mulher tem que ser delicada. Isso vem de séculos. Ela tem que ser submissa, delicada, boazinha, não sei, servil, não sei o que mais. Bom, se fala isso para uma mulher, você está falando que ela tem que ser uma Amélia. E quase toda mulher vai rebelar contra isso. Com certeza. Só que ela faz imagem justamente para ser isso. Porque isso é o padrão, seu estereótipo que está sendo promovido. E aí ela vai, ela olha e aí o nariz, não se reconhece. Ela olha para o nariz, é a mais larga, eu tenho que ter um nariz mais fino, porque isso que é considerado bonito. Então aí eu tenho que fazer uma cirurgia plástica. Aí tira até a força, né, da pessoa, né? Tira, porque o nariz fino é instável. Balança. Ai, meu Deus. Até assim. Nariz largo, tem força, tem estabilidade. Tem o lado bom, tem o lado ruim. Sim, sim. Né? Eu fui para o curso que eu tenho online, eu precisava de imagem de uma mulher olhando de frente para eu mostrar as proporções. E ela tinha que estar séria. Então eu comecei a procurar nos bancos de dados. E quando você fotografa umas pessoas, tem vários bancos de imagem de pessoas normais, mas elas nunca estão de frente olhando assim, estão sorrindo, estão virando de lado, estão em movimento, etc. Né? E quando você tinha isso, era com uma modelo profissional com maquiagem. Eu olhei, literalmente, 12.000 fotos de mulheres. Jura? Todas tinham esse nariz fininho, que é fora da proporção normal que deveria ser. Sim. E falei, eu não posso usar mulher. Então só consegui achar de homem. Por que se incomodar tanto com o nariz, né? Mas agora entendendo que tem a ver com a sua personalidade, que traz ali quem você realmente é, você não deveria. Você que se incomoda com o seu nariz, não deveria. Exatamente. Mesmo, não é? Porque é uma qualidade. Sim, é uma qualidade. Nariz maior é uma pessoa, a área da ação é uma pessoa que é proativa. Olha que legal. Que busca as coisas, que tem coragem, inclusive na literatura francesa e inglesa do século XVIII, descreviam os homens com nariz maior como homens de caráter. Porque tinha força, tinha atitude, buscavam as coisas, iam atrás, tinha dinamismo, tinha empreendedores. E você pode ver que todo empreendedor tem nariz grande. Vai para frente, né? Vai para ação. E as mulheres? Que querem mudar o nariz. Aí mudou o nariz na harmonização facial. Tá lá se incomodando com o nariz grande, largo, aí muda lá, fica fininho. Aí já até retrai pouco a pessoa, né? Você perde essa força, porque você não se vê forte. Ah, você não se vê, mas daquele jeito. Você não se vê como uma pessoa, você sente, mas você não se vê. Então muda seu comportamento. E isso é terrível, porque a imagem muda o comportamento. Gente. É incrível como isso funciona. Como nós fizemos várias experiências com pessoas que fizeram curso com crianças. Foi uma mulher que fez o curso e ela tinha um menino de 3 anos. Esse menino era forte,
Ele entrou no curso no dia final e marchou. Ai, que bonitinho. Ele esticou a mão assim e falou, bom dia. Um toquinho. Uhum. E ela falou, eu não sei o que fazer com meu filho. Ele é muito bravo. E ela era também forte. E eu não vou me ceder a ele, eu tenho que controlar. Ele é contrariado, ele bate a cabeça no chão. Nossa. Aí eu falei, tente mudar a imagem para ver o que acontece. Aí ela foi para casa e pensou, bom, eu acho que vou fazer tudo redondo. Como é que muda a imagem, né, de uma criança, né? Só o cabelo mesmo, cabelo, né? E fez tudo redondo. Uhum. Pôs roupa com redondo, tudo. E aí fez a coisa e mostrou ele no espelho para ele mesmo, né? E aí, filho? Ele olhou e fez, ficou bonito, mamãe. Mudou completamente. Não, ele fez assim, cruzou a até mão. já se fechou mais. Ele era todo assim. durão, aí já se fechou mais. E ele fechou, fez assim, vozinha, ficou todo mendengosa. Uhum. Ai, ficou bonito. Olha. E ele mudou imediatamente o comportamento. Gente. Ele começou a ficar totalmente metódico. Sim. Pegava um brinquedo, brincava e devolvia para o armário. Antes era uma bagunça total. Eu falei, isso não é meu filho. Falou literalmente. Olha, tirou a personalidade dele. Tem que mudar. Aí ela pegou e bagunçou a cabeça. Então fez tudo linhas assim para ter energia. Falou, talvez se ele tira toda essa energia, ele fica mais solto. Aí se mostrou no espelho. Ele falou, legal, mamãe. Puf, cadê meu filho? Olha. E ele ficava numa energia, assim, e depois de um tempo ele começava a baixar a cabeça e ela bagunçava de novo e ele foi se equilibrando. Aí trouxe o equilíbrio. Mas foi imediato. Aí adepois dessa experiência, outras pessoas queriam repetir para ver se acontecia a mesma coisa. E a nossa parte, o rosto, ele é dividido, né, em partes que tem a ver com as nossas emoções. Sim. Fala um pouquinho pra gente, Felipe. Então, essa parte tem a ver com uma emoção, a dos olhos também, da testa, como você falou do começo, né, da testa assim. Isso é uma coisa muito antiga. Isso veio dos chineses de 5.000 anos atrás. Então, relacionaram a testa ao intelecto, os olhos à emoção, o nariz à ação, é onde a gente respira, o pulmão, né? A boca é da expressão, da comunicação, mas também da sexualidade. E o queixo é dos instintos e da força de vontade. Então, isso, assim, você vê, a pessoa tem um queixo forte. O que quer dizer ter um queixo forte? Por que se fala isso? Porque é uma pessoa que tem um queixo proeminente, que mostra que está botando a força de vontade para fora, está impondo sua vontade. Pessoa que tem o queixo para dentro é retraída, ela não consegue enfrentar as coisas. E aí pode ser que um trabalho para preenchimento, etc. Uma coisa de leve, né? Ajuda. Só que, se a pessoa não tem força na sua personalidade, ela não é uma pessoa forte, dar um queixo para essa pessoa pode fazer com que ela se torne agressiva. Olha. E não forte. Sim, entendi. Então, isso que tem que ser percebido. Você tem, por exemplo, tem uma pessoa que tem testa reta, que é um rosto reto e aqui para dentro. Então, ela tem força, tem coisa, mas ela não consegue se impor. Dar um queixo para essa pessoa vai equilibrá-la. Sim. Porque essas pessoas geralmente são briguentas.
elas têm que brigar para se impor. Então acabam sendo chatas, etc. e tal. Você dá o queixo, ela fica mais calma, o queixo briga por ela. Entendeu? E harmonicamente fica melhor. Sim. Então ela fica mais bonita, porque combina tudo. Esse reto aqui não combina com o queixo para dentro. Agora, se tem um rosto curvo, esse queixo mais para dentro combina com a testa indo curva para cá. Então já é harmônico, é bonito, é equilibrado. Só que ela não é da pessoa que vai se impor. Ela tem outras qualidades. Aí, ao invés de ajudar, o profissional acaba atrapalhando a personalidade da pessoa, né? Por isso que é tão importante um bom profissional para fazer isso. A delicadeza é uma qualidade. Ser delicado, ser gentil, e você pode ter influência sendo gentil e delicado. Sim. Não tem que ser toda fortão. E aí você associa com os temperamentos também o formato do rosto. Mas, por exemplo, acontece, pergunta bem leiga, tipo, acontece da pessoa ter a boca de um sanguíneo, os olhos de um colérico e, sei lá, um nariz de fleumático. Tem. Até uma amiga, Camis, um beijo, ela até estava conversando disso comigo. Sim. Acontece? Sim, você não é um único tipo de temperamento. Não existe pessoa que por exemplo, tem os 4 temperamentos, que é sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático. Sanguíneo é a pessoa extrovertida, alegre, etc. Pessoa melancólica é o contrário disso, é mais retraída, delicada, sistemática, organizada, pensativa, etc. O colérico é que se impõe, tem força, tem determinação e quer ser líder. E o fleumático é zen. Tudo tá bom, tudo tá legal, etc. e tal. Só que ninguém é totalmente uma coisa só. Você é uma mistura dessas 4 coisas. Porque o temperamento é uma herança genética. Então você não vai ser, por exemplo, ter melancólico se nenhum antepassado teve melancólico. Olha! É impossível. Então eu vejo, por exemplo, no Sul, querem as mulheres melancólicas, mas os homens coléricos. Não vai dar certo. E como que um homem colérico vai produzir vai ser pai de uma mulher melancólica? Não dá certo. Gente! Então a gente nasce com um temperamento, né? E não vai ser a mesma coisa. E aí a gente vai moldando da nossa personalidade. A personalidade com os outros. O temperamento não muda. Não, a gente nasce e morre com ele. Eu dou um exemplo de uma pessoa que super conhecida, que é uma das poucas pessoas que tem quase equilibrada os 4 temperamentos, que era o Pelé. Olha! Isso é extremamente raro, e isso que fez com que ele fosse algo fora de série. Então, ele tem a testa inclinada, que é sanguínea, ele pensava rápido, agora se foi, mas ele tem um olho com aquele olho meio caído, etc., que é o fleumático, que é a calma, que um cara de 16 anos vai na Copa do Mundo e não fica abalado e joga como se ele tivesse uma experiência de 30 anos jogando futebol. Ele tem o nariz forte, é largo e para fora, então esse é o lado colérico, e a boca sanguínea colérica. Uma mistura mesmo. E eu tenho o rosto que tem que é curvo, que é melancólico. Então ele tem uma mistura, tem a arte do melancólico, a qualidade de fazer bem feito, de treinar, de ser disciplinado, tem a força, que é a garra, a busca, etc. Tem o fleumático, que é a calma, e tem o sanguíneo, que é o pensar rápido, ter intuição, etc., que é fundamental. Por isso que era o único. Messi não tem isso, Maradona não tinha isso, nenhum outro jogador tem isso. Caramba! Por isso que nunca vai ter um outro Pelé. Sim. E essa discussão, qual era o melhor,
O cara não tinha... fazia de tudo. É verdade. Então tá, mas ele nasceu com Ele nasceu com predominante. isso. Mas ele treinou e desenvolveu os para que outros. tudo funcionasse em conjunto e harmonicamente. Sim. Porque Felipe, poderia ser o contrário. Poderia tudo funcionar um ao contrário o outro. Tá, e aí a questão das cores relacionada aos temperamentos, tem isso também? Você acredita Tem, na questão tem. da cartela de coloração pessoal ser relacionada ao temperamento? Tipo, sanguíneo, Sim. primavera? Tem. Inclusive, todo esse trabalho de cor de pele foi criado, assim, foi originário de um artista plástico chamado Johannes Itten, que era professor da Bauhaus, que era a maior escola de arte do século XX, em 1928, mais ou menos. E foi observando seus alunos, mais ou menos como eu fiz com os Com os seus alunos. que ele percebeu que o temperamento estava relacionado com a cor da pele. Só que naquela época não tinha mistura de raças. Na Alemanha, praticamente, todo mundo era caucasiano, etc. Não tinha Então mistura. ele fez o estudo com base Então, isso naquela... só funciona com pessoa que não tem mistura de raça. Aí ele viu que quem tinha uma pele avermelhada, como eu tenho, geralmente tem uma predominância colérica. E realmente eu sou colérico, tenho uma barba vermelha e vai ter a tendência de pintar com os laranjas e os vermelhos, que é o que eu faço, né? Bate exatamente. Que incrível! Quem pinta com azuis, etc., vai fazer um traço mais delicado, é o melancólico. Sim. O amarelo, o sanguíneo, etc. Então você tem essa relação com a personalidade. Só que na cor, se você usa a sua cor, a cor que é relacionada com você, vai desestabilizar você. Então, eu sou colérico, mas jamais uso roupa vermelha. Porque o vermelho vai reagir melhor ao seu tom de pele, mas não à sua energia, seria isso? Ele vai atiçar todo o meu colérico, trazer tudo para fora e eu vou entrar no negativo do meu colérico. Sim. Eu até fiz uma experiência disso. Fui jogar tênis com uma blusa vermelha. Voltei para casa com vergonha. Porque eu briguei com todo mundo. Eu sou uma pessoa educada, eu vou lá para brincar. Mas eu disputava cada ponto, era agressivo, etc. E joguei mal ainda. Também associado ao comportamento, né? Sim, por exemplo, você está usando um cor-de-rosa, mas não é um cor-de-rosa. Não é aquele que a gente chama pink em inglês. Pink em português é outra coisa. Ele tem quase um coral. Ele tem um pouquinho de laranja por causa da sua pele. Se fosse cor-de-rosa, não funcionaria com sua pele. Verdade. Né? Ele está quase borderline, né? Quase não funcionando. Mas funciona porque tem esse quente dentro dele. E é isso que a pessoa tem que ver. O que combina com minha pele? Algumas pessoas têm peles privilegiadas, que combinam quase tudo. Minha pele, por ser muito próxima ao verão, combina com muitas cores frias. Mas isso é uma exceção. Sim. É muita coisa. Para a gente entrar no papo de cores, daria um outro episódio aqui. Mas, falando em cor, na consultoria de imagem, se dá muita importância da cor. Sim. Mas não é a cor que é determinante. É o corte da roupa que é determinante. Se são linhas retas ou curvas. Que aí eu ia falar, a gente consegue bater o olho. Mas a primeira coisa que a gente reage não é a cor? A gente reage, é a primeira coisa que chega, mas é quase tudo simultâneo. Mas é o corte. Por exemplo, você fala, eu vou comprar um vestido azul. Não serve qualquer, mesmo que você tenha o tom exato que você quer. Não é qualquer vestido que vai servir. É o estilo do vestido que é mais importante. Então, as formas geométricas são mais importantes que a cor? Muito mais. Você nunca fala uma verde bola. Sim.
Mas quando a gente olha o outro, a gente reage imediatamente ao conjunto, linhas, formas e cores. Sim. Mas a forma é que determina o estilo, o que está realmente expressando. Então, é como você olhar um cubo verde e uma bola verde. É diferente. Os dois são verdes. Você vai reagir de maneira diferente. Então, o verde, a cor, vamos dizer, é um adjetivo. Ah, entendi. E a forma e as linhas e as formas são os substantivos. É que determina o que é aquilo está expressando. A cor vai acentuar alguma coisa ou tirar. Então, se você quer muita força, e você usa um terno reto, tudo, etc., vai dar força. E você põe um amarelo, ainda tem força, mas perdeu a força em relação a um terno azul marinho. Sim. Então, essa é a diferença. Continua sendo reto, continua tendo força, tendo elegância, vamos dizer, das linhas retas, o controle e tudo mais, mas já não tem a seriedade que o azul tem. O azul marinho passa. Entendeu? Gente, é muita coisa pra conversar aqui. Eu não sei nem quanto tempo que eu tô aqui, gente, já. Tawane do céu, que eu tô conversando aqui com o Felipe. Eu perco. E tô indo. Jura? Felipe, 1 hora já que a gente tá aqui. Meu Deus. Bem, nós fizemos uma live, eu e a Simone. Eu tava lá. Tava 1h30, não podia ter ido 2h30, 3. Não, você vai ter que voltar aqui, né, Felipe? Pelo amor de Deus, porque aqui a gente tem já o nosso tempo. Mas só pra finalizar, eu queria que você falasse qual a importância do visagismo, né? De tudo isso que você falou, de todas essas conexões, qual a importância do visagismo, da nossa imagem pessoal, como maior benefício para nós mesmos? Eu acho que a coisa mais importante que as pessoas compreendam é que sua imagem expressa alguma coisa e vai dizer alguma coisa de você. Todos nós sempre buscamos, em primeiro lugar, nas nossas interações socialmente, aceitação. Então, qual a imagem que vai lhe dar aceitação dentro do seu grupo, sem prejudicar quem você é? Porque isso é meio polêmico, né? Uhum. Se a gente pensar na aceitação para o grupo, aí também a gente tem que tomar esse cuidado de, peraí, eu tenho que ser aceita, mas ao mesmo tempo, qual é a minha personalidade? Exatamente. Esse aceito seria tipo uma coisa do que a gente vive de sociedade, do grupo que a gente tá. Porque senão você não vai ser aceito lá. Entendi. Entendeu? A segunda coisa, depois disso, é que nós buscamos atração. Depois de ser aceito, você quer poder, você quer influência, você quer atrair as pessoas para você mesmo. Você quer atrair nível pessoal, para ter um relacionamento pessoal com as pessoas. Você quer atrair uma criança que é um filho, para que ela sinta que você é amorosa, etc. e tal. Você quer atrair colegas, você quer atrair clientes, fornecedores, em todas as suas interações. Isso é importante para que você tenha uma influência. Você tem aceitação, mas em segundo passo, influência. Então, o que faz você ser influente? São suas qualidades. Então, quais são suas qualidades? E aí entra o autoconhecimento. O que eu tenho de qualidades interiores, que se eu mostro na minha imagem, vai criar aceitação e atração. Entendeu? E essa busca é onde existe a arte de criar a imagem e você precisa de ajuda. Aí, por isso que você precisa de uma pessoa que tem treinamento, que tem o conhecimento de linguagem visual, tem conhecimento de tudo isso, para saber se está criando uma imagem que expressa o que você quer.
Porque aí que eu queria chegar, é a gente expressar a imagem da nossa real intenção. Sim, porque não adianta, você chega num cabeleireiro, por exemplo, e você fala, olha, eu tenho que mostrar que eu tenho conhecimento, mas eu tenho que ser expansiva, eu tenho que ser comunicativa, mas também eu tenho que mostrar que eu tenho certo controle, porque eu não quero ser uma doida lá, porque eu preciso ser respeitada. Ela vai olhar para você, como que eu faço isso? Sim. Mas, Felipe, nessa questão de aceitação, isso ainda mexe um pouco com a minha cabeça, porque não seria melhor, então, a gente criar uma imagem que tenha a ver com a nossa personalidade, como você falou, para a gente expressar a nossa intenção para atrair o que a gente quer? Porque essa questão de aceitação, hoje em dia, você não acha que fica uma coisa de tipo, eu tenho que fazer parte disso, então as pessoas têm que me aceitar? Não seria mais a questão de atrair? Ou de pertencimento. Né? Questão de pertencimento. Você mora, por exemplo, num condomínio. Todos os seus amigos são lá. Você pertence àquilo. Entendi. Ou aquela questão de dress code que você estava explicando. Nessa questão de uma empresa. Você trabalha dentro de uma empresa, vamos dizer, uma agência de publicidade. Aí você não vai todo de terno e gravata. Eu estou assisti uma série chamada Havaí 5.0. E tem um personagem lá, que é o Dano, que no início era um policial que veio de Nova York e usava terno e gravata. Aí o cara olha para ele, o outro dele, fala, você está no Havaí, você sabe? Está ridículo. Entendi. Aí sim, Está ridículo isso aí. Mas você saber onde que você está convivendo, né? Se eu não usar isso, ele fala, eu não me sinto que eu sou um policial. Nossa, olha, também faz. Então, né? Agora ele está usando, ele usa a gravata meio caído, etc e tal, mas usa a gravata, não está usando mais o terno. Então, como você ajusta? Entendi, verdade. Então, como que eu me ajusto para ser aceito nesse lugar? E é tão importante ser aceito? E por essa gente, se você não acha importante, então dane-se. Isso eu falo agora. Se para você é importante ser aceito neste grupo, nesse trabalho, no ambiente que você está, beleza. Se não é importante, dane-se, exatamente. Eu tenho problema desde que eu tenho 5, 6 anos de idade. Minha mãe é americana, meu pai é inglês, eu nasci no Brasil. O que eu sou? Eu não sou nem inglês, nem americano, nem brasileiro. Aqui eu sou sempre inglês ou americano. Na Inglaterra eu sou brasileiro, na Inglaterra, nos Estados Unidos era inglês. O que eu sou? Eu sou eu. Você é o Felipe. Em qualquer lugar, né? Inclusive, eu era um hippie que usava abotoadura. Não, Felipe. Sim. Olha, gente! Porque eu tenho um lado que gosta da tradição, porque isso é importante para mim, ter o passado. Mas eu sou rebelde. Como que eu mostro que eu sou rebelde, um hippie, que tem respeito a certas tradições? É verdade. Eu acho que a gente tem que expressar a nossa melhor versão e também a nossa intenção de acordo com o que a gente quer, né? Exatamente. E sempre ser a gente mesmo, que é o que você falou. Sim. Ser o Felipe em qualquer lugar. É a gente realmente imprimir na nossa imagem quem a gente é, a nossa personalidade, que isso vai facilitar muito. Sim. E aí é por autoconhecimento, né? Exatamente. Ai, gente, eu ficaria mais horas e horas aqui com o Felipe, certeza, batendo um papo. Depois a gente vai fazer uma roda de bate-papo. Tá bom. Você, Germano, Simone. Eu acho que seria muito legal. Vai ser um bate-papo. Eu vou ficar aqui, já sei, a gente faz uma roda e eu fico só jogando as perguntas. Porque aí a gente vai perceber como isso funciona na prática. Exatamente. Porque é tão novo para a maioria das pessoas. Como funciona isso? É verdade. Felipe, obrigada. Amei Obrigado te receber aqui. Foi uma honra te receber aqui. Muito obrigada de coração. Muito obrigado. Como que você está nas redes sociais? Como que as pessoas te encontram? Hallowell Philip.
Hallowell é Hallawell. E Felipe tudo junto, né? Felipe é Philip. Ótimo, gente. Sigam o Felipe e também o Moda Life Podcast no YouTube, no Instagram. O meu Instagram é alessandraalves.lele, me segue lá também. Comenta aí no vídeo do YouTube, ou se você tá escutando a gente também, manda recadinho. O que vocês acharam desse episódio? Conta pra gente um pouquinho, a gente gosta de ter vocês aqui perto. Felipe, tem um presente aqui pra você, aqui dentro da caixa da Airvic. A gente ia fazer um jogo aqui, mas não vai dar tempo. Então, esse daqui é um relaxante muscular. Quando você tiver com qualquer dor no corpo, pode passar, que é da Airvic e é maravilhoso. Tenho certeza que você vai amar. Eu vou usar diariamente, porque essa idade a gente tem dor todo dia. Presente especial da Airvic pra você, que é o nosso parceiro. Entra lá no Instagram da Airvic. E também agradecimento especial pra produtora 716, que tá aqui com a gente. Bruna, que fez minha make maravilhosa. E um beijo pra toda a galera que tá aqui no estúdio. Ana, Mauri, Tawane, Bruna. Simone Holanda tá aqui no estúdio hoje também. Gente, Simone já participou aqui do podcast. E é isso. Espero vocês quinta-feira que vem. Um beijo, tchau. Obrigada, Obrigado, Felipe. Alessandra. Foi um prazer.